Salve, boa tarde a todos. Nesta videoaula, eu, Elza Nefa, e o professor Mário Soares convidamos você para um passeio reflexivo sobre sustentabilidade e justiça ambiental, com vistas a desenvolvermos um pensamento crítico e uma prática compromissada politicamente com a conservação da natureza humana e planetária. A palavra ecologia ela foi usada em 1858 por Henri Thoreau e em 1866 por Haeckel, ganhando acepção científica dentro da sociedade civil como movimento ecologista e na academia como disciplina científica. No início do século XX, ela se consolida como uma subdisciplina da biologia, passando a ser conhecida como ecologia natural. Em 1930, funda-se a ecologia humana, aplicando-se os métodos da ecologia natural aos estudos das sociedades humanas. A ecologia cultural ela vai surgir na década de 50 e produz várias ramificações a partir de estudos antropológicos. Stewart, em 1938 e 1955, em resposta às novas realidades políticas e ambientais confrontadas pelas sociedades atuais. Quer dizer, a questão da globalização e da crise ambiental. A etnoecologia, com Conklin, em 1954, a ecologia neofuncionalista, com Rapaport, em 68, a ecologia humana, com Morin, em 1990, a ecologia processual, com Bennett, em 1993, a ecologia espiritual, com Kingsley, em 1995, a ecologia política, com Schnick e Wood, em 1987. Aqui a gente tem uma charge de Mafalda, quer dizer, do Lino, que ela faz uma pergunta. Mafalda é sempre muito crítica, e ela pergunta o seguinte: se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Bom, cada uma dessas ramificações serve para entender as múltiplas dimensões da realidade e para analisar os modos culturalmente específicos de adaptação ecológica de distintos grupos sociais. Os sistemas produtivos e as tecnologias que eles empregam, os recursos naturais que exploram, as ideologias que utilizam para justificar seu modo de adaptação, as reivindicações territoriais que defendem, a interação dinâmica e conflituosa provocada pelo choque entre esses modos de adaptação. Senão vocês não veem. Bom, agora nós vamos falar das correntes do ecologismo ou movimento ambientalista. Quer dizer, o ecologismo ou ambientalismo surgiu como uma reação ao crescimento econômico a partir de três vertentes principais. A primeira vertente se denomina o culto ao silvestre. Respaldado cientificamente pela biologia conservacionista, essa corrente de pensamento preocupa-se com a preservação da natureza silvestre, sem se pronunciar sobre a indústria e a urbanização, mantendo-se indiferente ao crescimento econômico e preocupado com o crescimento populacional. Vocês precisam atentar que há uma diferença entre preservação da natureza e conservação da natureza. Preservação da natureza pressupõe-se que o homem esteja fora da natureza, que ele é um mero observador da natureza e ele não é considerado, ou melhor, não é visto como natureza. Quer dizer, o ser humano, ele é natureza, ele não é parte da natureza, que integra-se à natureza como um observador que está olhando a natureza de fora e que utiliza a natureza para as suas necessidades simplesmente. O ser humano, ele é natureza e, como tal, tudo que ele faz à natureza, ele está fazendo a si mesmo. Os representantes dessa corrente de pensamento
são a União Internacional para a Natureza e o Fundo Mundial para a Natureza, os Amigos da Terra. A segunda vertente é o Evangelho da Ecoeficiência. Respaldado pela ecologia industrial e pela economia ambiental, essa corrente direciona-se para os impactos ambientais ou riscos à saúde decorrentes das atividades industriais, da urbanização, da agricultura moderna, da pesca e da silvicultura. Acredita no desenvolvimento sustentável, na modernização ecológica e na boa utilização dos recursos com base no manejo sustentável. Apoia-se na crença de que as novas tecnologias e a internalização das externalidades são instrumentos decisivos na modernização ecológica. Ou seja, acredita que se nós fizermos um manejo sustentável, né, nós teremos, ou seja, e se internalizarmos as externalidades, nós teremos uma modernização ecológica. Então, esses pensadores que defendem essa corrente, eles utilizam a palavra natureza como recursos naturais. Ou seja, pressupondo essa visão antropocêntrica de que a natureza existe para servir à humanidade. Ou então, chamam a natureza de capital natural, né? Ou seja, dentro de uma lógica mercantilizada, ou serviços ambientais, dentro dessa mesma lógica. A terceira vertente chama-se ecologismo dos pobres, ou movimento da justiça ambiental. Sustenta-se no pressuposto de que o crescimento econômico implica impactos ao meio ambiente, destacando o deslocamento geográfico das fontes de recursos e das áreas de descarte dos resíduos. Sua ética nasce de uma demanda por justiça social a partir dos conflitos ambientais em nível local, regional, nacional e global, causados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se luta, né, esses pensadores lutam por uma justiça social, que está intrinsecamente relacionado a este desenvolvimento sustentável, entre aspas, que nos leva a uma degradação ambiental e a uma desigualdade social. Por quê? O planeta não tem condição de servir aos homens, porque a natureza é finita, a natureza não é infinita. E se nós formos desenvolver, né, nos desenvolver, como se fala nos países do norte, tal qual o nível de desenvolvimento desses países, né, o planeta ele se esgota. Nós precisamos de mais de 3 planetas para atender às necessidades de todos os homens que existem no planeta. Isso porque houve um crescimento populacional no planeta de uma ordem de grandeza enorme. No começo do século XIX, de 1900, de 1800, do século XIX, a população do mundo era 2 bilhões. No século XVIII era 1 bilhão, no século XIX era 2 bilhões. E no século XX pulou para 7 bilhões de pessoas, uma tendência de crescer a 12 bilhões de pessoas. Então, na verdade, o que nós temos é um nível populacional se ampliando e uma terra, né, com uma quantidade de água, de vegetais, né, de elementos naturais que não estão infinitamente à disposição da humanidade. Muito bem. Os representantes dessa corrente são Martins Allier, Arturo Escobar, Héctor Alimonda, dentre outros. Bem, eu queria fazer alguns comentários sobre essas 3 correntes do ecologismo que a Elza citou nesses últimos slides. Quem desejar, existe uma síntese crítica feita pelo Martins Allier no livro dele, Ecologismo dos Pobres, que é muito boa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, segundo Martins Allier, na verdade a gente tem
uma sequência histórica, digamos assim, entre esses três movimentos. O culto ao silvestre, na verdade, o que ele pressupõe é que você define áreas que são consideradas nobres, se é que podemos dizer assim, onde são delimitadas áreas para conservação ou preservação. Surge inicialmente com um enfoque de preservação no movimento, por exemplo, de criação de parques nos Estados Unidos. E a gente pode ampliar isso para conservação de uma forma geral, pensando em outras categorias de unidades de conservação, como a gente tem, por exemplo, no Brasil. Então, qual é a crítica que é feita nisso? Você define essas áreas onde vão ser conservadas e preservadas parcelas da natureza, porém você não se preocupa de forma tão ferrenha, digamos assim, com as outras áreas, ou seja, é como se você tivesse ilhas de preservação, mas ao redor que o sistema capitalista faça o que quiser. Então a gente chega ao absurdo. Esse a gente tem exemplos no Brasil, onde muitas vezes os recursos para sustentar unidades de conservação advêm de medidas de compensação da degradação da área do entorno da própria unidade de conservação. Ou seja, não tem então essa visão da totalidade e da integração numa escala de paisagem. Então esse seria o culto ao silvestre. O evangelho da ecoeficiência surge no momento seguinte, relativamente mais recente, nas últimas décadas, e a gente já discutiu muito ele em outra aula, onde ele vai se basear nessa questão do desenvolvimento sustentável, mas pensando nessas estratégias de eficiência ecológica, economia verde, ou seja, novamente você tem, como a gente discutiu, o sistema se apropria de questões e não ataca o problema em si. Óbvio, se a gente quer um sistema mais sustentável, realmente a gente quer um sistema mais eficiente, por aí vai. Só que a gente tem que refletir que existem coisas que estão por trás disso. Quando eu falo de eficiência ecológica, eu estou falando em produzir a mesma unidade, mesmo número, mesma unidade de produtos, usando muito menos energia, menos matéria-prima, menos água e produzindo menos resíduos. Isso óbvio que é desejável. Mas se a gente olhar sobre outra ótica, isso é desejável, mas também é interessante para quem produz, porque você vai ter os mesmos produtos gastando muito menos muitas vezes. Então você, na verdade, também aumenta a sua margem de lucro, mas não ataca o problema na raiz, que é, por exemplo, o problema de forma de apropriação dos elementos naturais, ou seja, da forma de consumo e os modos de consumo e de produção. Tanto que eu já alertei em outras aulas, ele utiliza, foi o que a Elza falou, esses termos recursos naturais, capital natural, ou seja, é uma visão utilitarista da natureza. Tá? Tanto que eu particularmente prego a substituição do termo recursos naturais por elementos naturais, eu já falei isso em outra aula. Por fim, a gente chega no ecologismo dos pobres, que é essa visão mais ampla de integração do homem com a natureza na perspectiva de justiça ambiental. É aí que se insere a ecologia política, ou seja, está preocupado com outras formas de apropriação da natureza, não apenas a forma capitalista ou a forma material de apropriação da natureza, mas considera também que existem outras formas de apropriação, como por exemplo a apropriação simbólica e imaterial. E pensa também na questão da justiça, na distribuição dos benefícios advindos da apropriação da natureza. Então é um movimento de justiça ambiental está inserido nesse último movimento. No Brasil, a luta pela justiça ambiental é marcada pela resistência à supremacia das intervenções no espaço pelas elites e pelos grupos políticos por elas apoderados, com representantes assentados em diferentes escalões no Estado. Ou seja, há uma resistência, né, do povo que luta para ter os mesmos direitos que determinados segmentos da sociedade que detêm mais capital do que outros.
há uma luta pela hegemonia dos mesmos poderes de acesso aos bens e aos elementos da natureza. E os exemplos dessa luta são os conflitos pelo uso da água, os conflitos pelo acesso às florestas, relacionados às cargas de contaminação e ao comércio ecológico desigual, que são questões estudadas pela ecologia política. Nos últimos 20 anos, a ecologia política emergiu como um novo campo de pesquisa, que combina a ecologia humana, que são estudos sobre as inter-relações das sociedades humanas com os ambientes biofísicos, com a economia política, sendo esta área do saber a área que estuda as relações estruturais de poder entre as sociedades. Quando a gente fala em hegemonia entre grupos que querem ter acesso a elementos da natureza, nós estamos falando de luta pela hegemonia. Ou seja, você tem lutas de determinados segmentos da sociedade que têm menos acesso a esses elementos naturais e outros segmentos que têm mais acesso, né? E que lutam pelo poder de acessar, mercantilizar e enriquecer. E é um campo de pesquisa que também faz o diálogo entre diferentes disciplinas, criando um espaço interdisciplinar próprio das ciências naturais e sociais, embora não elimine as diferenças entre elas, pelo contrário, as realça. Bom, aqui nós estamos vendo a figura de Henrique Leff, que é um economista mexicano, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Sorbonne e professor de Ecologia Política e Políticas Ambientais. Para ele, a ecologia política é o campo teórico prático capaz de arquitetar um novo território de pensamento crítico e de ação política que se constrói no encontro e na contracorrente de diversos pensamentos, éticas, comportamentos e movimentos sociais. Qual é o objetivo da ecologia política? A tarefa da ecologia política consiste em delimitar e caracterizar os processos de significação, valoração e apropriação da natureza, que vão além da valorização econômica do meio natural, com o objetivo de sugerir a realização de novas confluências potenciais capazes de produzir relações ecológicas e sociais mais justas e sustentáveis. Nascida no interior da economia ecológica, com o escopo de analisar os processos de significação, valoração e apropriação da natureza, que vão além da valorização econômica do meio natural, ou seja, não se reduz somente à questão econômica, né? Abarcando questões axiológicas, ou seja, questões relacionadas ao ser, culturais e políticas. A ecologia política transcende o território da economia ecológica e descortina um novo horizonte ao estudar os conflitos ecológicos distributivos. Muito bem, só um comentário sobre a ecologia política. Vocês também vão encontrar no livro do Martínez Alier, existe um capítulo que faz uma análise final de inter-relações entre a ecologia política e a economia ecológica. Então ele coloca nesse comentário aí, nesse slide que a Elza apresentou, que ela nasce no interior da economia ecológica, a ecologia política. Ou seja, esse slide vai exatamente ao encontro do que eu comentei lá na frente, quando eu falei do ecologismo dos pobres. Ou seja, existem outras formas de apropriação da natureza que não apenas as formas materiais. Então o que acontece? A economia ecológica ela se baseia em algumas formas de valoração, ou seja, você tem o valor de uso e o valor de não uso. Então os valores de uso eles se dividem em valores de uso direto, que é, por exemplo, você tirar a madeira, você tirar o peixe, tirar o caranguejo, ou seja, você tem um uso direto do sistema e normalmente os métodos de valoração da economia eles são bastante precisos, digamos assim. Por quê? Porque são
bens que estão associados a um valor de mercado, né? Em seguida, ele parte para os valores os valores de uso indireto. Os valores de uso indireto, eles estão muito relacionados aos serviços ambientais, né? Ou seja, então começa a haver uma dificuldade maior da economia dar valor a esses usos, que é, por exemplo, a qualidade do ar, a regulação climática, a proteção contra a erosão, a capacidade de depuração de águas e por aí vai. Começa a haver então uma dificuldade dentro da economia para dar valor para esses serviços. Apesar de existirem técnicas através de substituição, ou seja, se eu tiro um sistema que contém a erosão, quanto que eu vou gastar para substituir esse serviço por um sistema que seja um sistema, por exemplo, de engenharia. Mas avançou tanto, por exemplo, quando eu comecei a estudar décadas atrás, na verdade existiam serviços que nem se pensavam. Por exemplo, o sequestro de carbono. Ele era considerado, ou seja, o serviço do carbono, por aí vai. Hoje a gente avançou tanto com a lógica do capital, a lógica mercantil, que existe mercado de carbono, ou seja, é um serviço que já tem uma quantificação relativamente estabelecida. Olha, são várias as cotações que existem. Então é isso. Quando avança-se mais, a gente vai dentro das técnicas econômicas para os bens e serviços que são esses que eu falei, a gente passa para os usos, os valores de não uso. Então eu falei anteriormente valores de uso direto, valores de uso indireto, e a gente tem os valores de não uso. E antes mesmo dos valores de não uso, a gente tem os valores de opção e quase opção, que são aqueles valores de bens e serviços que o sistema nos oferece, porém a gente ainda não conhece. Por exemplo, o potencial farmacológico, biotecnológico de um determinado ecossistema ou componentes desse ecossistema. Então, para esse tipo de valor, já começa a haver uma dificuldade das técnicas econômicas, que se agrava mais ainda quando a gente passa para os valores de não uso, que são, por exemplo, os valores espirituais, os valores culturais, os valores históricos, a apropriação não material do sistema. Então, o que acontece? A economia ecológica avançou, chegou um momento que um grupo no interior da própria economia ecológica, é isso que esse slide que a Elza apresentou aqui da ecologia política ressalta, um grupo chega e fala, pera aí, existe uma limitação aqui, a gente não consegue avançar além disso, existem formas de apropriação de usos do sistema que não podem ser abarcadas pelas técnicas econômicas de forma satisfatória. E aí esse movimento surge, que é a ecologia política, ou seja, considerar outras questões. Então você começa a ter um movimento associado à justiça ambiental, à maior distribuição dos benefícios, então surge dentro dele a possibilidade de estudar inclusive esses conflitos distributivos, que é quando você chega com uma lógica capitalista num sistema e diz isso aqui vale tanto, e outras pessoas, outros grupos sociais falam, não, peraí, não é só isso, existem outras questões, existe o cemitério quilombola, existe terra sagrada indígena, que não tem valor econômico, né? Então essa é a questão da relação, como a ecologia política surge no bojo da economia ecológica e dela se separa em algum momento. O que são os conflitos ecológicos distributivos? São disputas inerentes às estruturas da sociedade de dominação, ou seja, sociedade de classes, expõem diferentes grupos sociais que, em condições assimétricas de poder, lutam pela atribuição de distintos significados e usos às condições naturais territorializadas. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar no outro slide. Ou seja, esses conflitos, essas disputas pelo poder, são inerentes a essa sociedade de classes do sistema capitalista que opõe determinados grupos sociais que têm condições assimétricas de poder, ou seja, não estão no mesmo nível de poder. Né? Eles buscam
e não têm os mesmos interesses. Eles buscam distintos significados. Qual é o significado para o indígena da floresta amazônica? Tem um significado completamente diferente, porque ali ele vê a cura nas ervas, ele vê o poder que emana das vozes da floresta, ele sente, né, a energia do todo da floresta e ele se sente natureza tal qual as árvores, os rios. Ele é uno com aquela totalidade. E é diferente de um madeireiro que olha a floresta e vê capital, dinheiro nas árvores. Então, os olhares são diferentes, os interesses são diferentes e as condições de luta na sociedade assimétrica são diferentes porque as pessoas têm diferentes poderes na sociedade, né? E reivindicam a partir desses poderes e da posição que ocupam na sociedade, né? Então, eles vão lutar por usos diferenciados e significados diferenciados a esses territórios. Então, esses conflitos põem em jogo usos concorrentes de um mesmo ambiente, isto é, de condições naturais territorializadas, apropriadas por determinados agentes para usos específicos. E quando que eclodem esses conflitos ecológicos distributivos? Eles eclodem quando o sentido e o significado, né, e a utilização de um espaço ambiental por um determinado grupo ocorre em detrimento de outros segmentos sociais possam fazer desse território, para com isso assegurar a reprodução do seu modo de vida. Ou seja, a luta dos indígenas pela floresta é diferente da luta dos madeireiros, porque ambos estão lutando pelo território. Só que um se integra e conserva, porque quando um índio passa dentro da floresta e ele tira da floresta, um exemplo, se ele encontra 4 bananeiras, ele vai tirar uma e vai plantar outras, para que os outros que venham após ele, de outras gerações, encontrem bananeiras naquele lugar. O madeireiro corta as madeiras e não tira, não deixa naquele lugar outras árvores para que a floresta fique preservada. Há uma devastação, e essa devastação vai ter desdobramentos seríssimos na manutenção tanto dos indígenas quanto dos próprios madeireiros. Então, empreendimentos capitalistas, homogeneizadores do espaço, tais como hidrelétricas, mineração, monoculturas de soja, cana-de-açúcar e de eucalipto, dentre outras culturas, são geradores de injustiças ambientais na medida em que, ao serem implementados, imputam riscos e danos às camadas mais vulneráveis da sociedade. Bem, só complementando o que a Elza colocou nesses 2 últimos slides sobre os conflitos ecológicos distributivos, ou seja, quando eles eclodem, eu vou retomar um exemplo que eu já dei em outra aula. Se você tem o mesmo espaço de uma floresta, né, 1 km² de floresta, existem diferentes grupos sociais com diferentes olhares sobre aquele mesmo espaço, né, sobre aquele mesmo território. Diferentes interesses, diferentes significados e diferentes formas de apropriação, sejam formas de apropriação material quanto imaterial, né? Ou seja, se você olhar aquele mesmo espaço, aquela floresta, para um madeireiro, ele olha aquilo e fala, nossa, é um espaço para eu tirar muita madeira. Para o pecuarista, fala para o mesmo espaço, nossa, é só eu tirar essa madeira, só eu tirar essa floresta, eu posso botar um pasto. O mesmo para quem planta soja, eu tiro essa floresta e planto soja. O garimpeiro vai dizer, nossa, aqui tem uma jazida. O indígena, como a Elza colocou, tem outra forma de significado do sagrado, do imaterial. O pesquisador vai olhar aquilo e falar, nossa, aqui pode ser um campo de pesquisa. A ONG vai ter outro significado.
Ou seja, a gente está falando do mesmo espaço, do mesmo território e muitas vezes do mesmo elemento natural. Então, quando você tem olhares diferentes, interesses diferentes, significados diferentes e formas de apropriação diferentes, a gente vai ter a eclosão desses conflitos que a gente chama de conflitos socioambientais. Um aspecto que eu vou reiterar é que alguns sociólogos não gostam do termo conflitos socioambientais. Para eles são simplesmente conflitos sociais. A gente utiliza o termo conflitos socioambientais exatamente para destacar que envolvidos nesses conflitos sociais existem disputas associadas a elementos naturais. Outro ponto importante da gente relembrar e destacar é que é muito didático, a gente utiliza muito esses exemplos entre grandes empreendimentos capitalistas e comunidades tradicionais, porque são exemplos bastante radicais que do ponto de vista didático ficam mais fáceis de serem visualizados. Mas a gente não pode esquecer que os conflitos socioambientais eles podem envolver grupos sociais relativamente próximos. Vou novamente retomar um exemplo que eu já dei. Você pode ter duas grandes indústrias disputando o mesmo elemento natural. Vamos supor, você tem um rio, uma indústria se posiciona no rio e ela precisa de água, uma água relativamente limpa para o seu processo de produção. Ela pode entrar em conflito com uma outra indústria que se localiza a montante nesse rio e utiliza a água de outra forma, simplesmente como meio de receber efluentes. Então uma indústria está contaminando o elemento da qual a outra indústria depende. São duas formas de apropriação capitalistas em conflito por um elemento natural. Da mesma forma, vários estudos que a gente já fez, em algumas experiências que a gente já teve ao longo da costa brasileira, e hoje tem uma aluna fazendo monografia exatamente mostra isso também, quando a gente fala de pescadores. Pescadores é uma coisa mais diversa possível, não é homogêneo. Então, em alguns sistemas a gente tem conflitos entre pescadores, porque a forma com que um pesca entra em conflito com a forma com que o outro pesca. Ou seja, enquanto um pescador usa uma forma artesanal, uma forma tradicional de pesca, o outro passa, por exemplo, arrastando grandes redes com uma pesca comercial industrial que pode destruir os elementos do qual o outro depende, até mesmo as formas com que ele trabalha, pode remover os petrechos de pesca do outro. Então existem conflitos os mais diversificados. Então a gente tem que pensar com cautela e ter isso sempre claro na nossa mente. Outra questão importante de destacar aqui nesse último slide é esses empreendimentos homogeneizadores. Ou seja, isso nada mais é do que o Axelrod chama de especialização do território ou as zonas de sacrifício, que também são formas de disputa e de exclusão de alguns atores, né? Quando você define, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a região de Santa Cruz é um distrito industrial. Ou seja, é uma homogeneização do território, um uso de uma zona que é eminentemente e historicamente caracterizada como uma zona rural, com produção agrícola de pequena escala, enfim, era um cinturão verde em torno do município do Rio de Janeiro. Tá bom? Quem são esses atores dos conflitos? Os grupos sociais vulneráveis frente à lógica de reprodução sociometabólica do capital, que, embora fragilizados do ponto de vista de sua posição na estrutura das relações de produção, constituem-se como atores dos conflitos socioambientais, não como vítimas passivas do processo de exclusão do desenvolvimento, mas como atores que se organizam em movimentos sociais, associações e redes. Esses atores, eles se expressam através de grupos, assim aqui é difícil, de movimento dos seringueiros, das quebradeiras de coco, dos atingidos por barragem, dos contaminados pela indústria do amianto, nas zonas industriais urbanas, por exemplo. E em oposição ao jogo capitalista, os atores dos conflitos socioambientais desenvolvem ações de organização, mobilização, sensibilização, argumentação e constroem discursos de legitimação
exercendo pressão sobre o aparelho do Estado. Tais ações constituem estratégias de oposição de indivíduos e grupos que defendem outros significados e usos para os territórios, que o capital procura apropriar-se via mecanismos econômicos, políticos, ideológicos, seguindo os ditames do jogo concorrencial da rentabilidade. Aí tem uma charge aqui dizendo exatamente isso, quer dizer, aquela pessoa que está impregnada pela questão do capital. Então, as pessoas perguntam o tempo todo, né? Como é que você está? Ele não pergunta se você está bem de saúde, se você está feliz, se você está, ou seja, em harmonia com a situação que você está vivendo, mas se você está bem, sucesso. Se você está com dinheiro, se você está, ou seja, articulado e adaptado ao sistema econômico. Então, estamos reduzindo a nossa vida a uma questão econômica. Quando a vida, o homem, ele é mais do que um homem econômico. O homem, ele é um homem, quando falo de homem, estou falando da humanidade, o homem e a mulher. Estou falando do ser humano. E o ser humano, ele é mais do que um homem econômico. Ele é um homem psicológico, ele é um homem emocional, ele é um homem astral, ele é um homem que tem várias dimensões, que incorpora nele loucuras, sonhos, desejos, porque o ser humano é o único ser capaz de ter desejos e articular os seus desejos num projeto e transformar esse projeto numa utopia a ser alcançada. E não como alguma coisa que não pode ser alcançado nunca, como muita gente pensa. Então, na atualidade, 3 grupos de autores e abordagens configuram os conflitos ambientais como campo de investigação no Brasil. Autores que dialogam com a sociologia ambiental internacional, orientando suas pesquisas a partir dos debates sobre arenas públicas, sociedade de risco, modernização ecológica, sustentabilidade, sociologia rural e interdisciplinaridade. Então, tem Fuchs, Ferreira, Almeida, Guivan, Brandemburgo, dentre outros. Autores que se apropriam do arcabouço teórico-metodológico da sociologia crítica, influenciados pelas pesquisas de Bourdieu, e discutem conflitos ambientais a partir das relações simbólicas de poder e de dominação. Lopes, Axelrad, Zuri, Lanchevsky, e autores identificados com antropologia, e discutem conflitos ambientais a partir de análise sobre povos tradicionais e grandes projetos de desenvolvimento. Ribeiro, Almeida, Magalhães, Carneiro da Cunha. E aqui nós vamos mostrar para vocês um esquema que fala exatamente dessas abordagens, no tema sociologia, ambiente e conflitos, e eu vou me ater à sociologia crítica, que é uma dessas correntes que eu acabei de falar para vocês, a segunda, que trabalha com Bourdieu no campo ambiental e tendo como referência Seurade em conflitos ambientais e Zuri, Lopes na ambientalização dos conflitos ambientais. E esses aqui foram exatamente os que eu citei para vocês, dizendo quais são as referências da sociologia ambiental em Hannigan, e os outros eu já falei, da sociologia geral em Giddens e Beck, da sociologia rural, Jolivet e Hanu. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que quando nós estamos construindo um trabalho monográfico, uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, é muito importante que saibamos em qual fonte nós estamos bebendo os conceitos que estão norteando a análise que estamos fazendo do fenômeno que recortamos para analisar. Então, estou dizendo para vocês que quando a gente está falando de ecologia política, a gente está trabalhando com uma corrente de pensamento que é da sociologia crítica, que trabalha com o conceito de campo ambiental de Bourdieu, e que trabalha com os conceitos de conflitos ambientais e socioambientais no Brasil, especificamente trabalhando com Henri
Axelrad, da UF, e com a Zuri, da UFMG. Né? Ou seja, nós estamos aqui dizendo que são nessas fontes que nós bebemos, além de Martins Allier, quando trabalha do ambientalismo dos pobres. Ou seja, eu estou chamando a atenção para isso, porque quando nós estamos construindo um arcabouço teórico-metodológico, nós não podemos, né, colocar no mesmo saco autores de correntes diferenciadas, a não ser que digamos que eles estão dialogando e que os seus argumentos são diferenciados. E por que nós estamos usando esses argumentos diferenciados? Porque, caso contrário, você coloca no mesmo saco autores que têm ideias contrárias, como se todos estivessem falando a mesma coisa, e aí você cria uma lacuna metodológica no seu trabalho. E isso é um problema sério quando você vai se legitimar enquanto doutor ou enquanto mestre, quando você mostra que você, na verdade, não tem o teu arcabouço teórico bem delimitado e você está trabalhando com este arcabouço teórico e não com o outro. Não que você não possa trabalhar com o outro. Você pode trabalhar com o arcabouço que você escolher, desde que você delimite e diga exatamente quem são os autores nas fontes às quais você está bebendo. Eu só um parênteses. Bom, embora o debate sobre a problemática ambiental tenha se intensificado a partir dos anos 70 do século XX, novas estratégias de intervenção na natureza têm surgido, com seus impactos, riscos ecológicos legitimados pelo discurso do desenvolvimento sustentável. No contexto da globalização econômica, que busca naturalizar a apropriação e a mercantilização da natureza, alicerçado em princípios e regras da racionalidade econômica, que entende os problemas ambientais e sociais como meros problemas técnicos e administrativos, e, como tal, passíveis de medidas mitigadoras e compensadoras engendradas no âmbito da tecnologia e do planejamento racional. Esse aqui é um texto, né, que nós pegamos de Zuri et al., descrevendo, né, essa integração, essa incorporação da ideia de desenvolvimento sustentável como doxa, como nos fala Carneiro, né, no livro da Zuri. Ou seja, nós absorvemos a ideia, assim como do neoliberalismo, que é inexorável. Ou seja, tanto o desenvolvimento sustentável quanto o neoliberalismo são inexoráveis. É a única forma que nós temos de produzir a nossa existência. E, a partir daí, nós naturalizamos essa apropriação e a mercantilização da natureza, com base numa racionalidade econômica e numa visão antropocêntrica, que coloca a natureza como sendo servidora de seus elementos aos seres humanos, numa visão de que o ser humano é superior à natureza. Nós estamos vivenciando hoje uma pandemia, né, de um coronavírus que está trazendo para a humanidade a Covid-19, que coloca em xeque essa ideia, né, de que nós somos superiores à natureza, porque a natureza colocou um desafio para todos nós com um vírus que é invisível, um inimigo invisível e bizarro, porque ele não atende a nenhuma lógica linear e determinista. Quando os profissionais da saúde capturam a variável e pensam que dominaram esse vírus, ele é mutante, ele se apresenta de outra forma e ele se transforma e ele, ou seja, aparece de novo, é reincidente, né? Não se sabe muito bem como é que o organismo reage, né? Pessoas com comorbidade conseguem reagir, pessoas jovens sem comorbidade morrem, né? Então, temos uma situação e um desafio que coloca em xeque o paradigma racionalista cartesiano com o qual estamos convivendo há mais de 4 séculos e que diz que se tivermos controle de uma variável, nós vamos prescrever, né, o que vai acontecer deterministicamente, vamos determinar o que vai acontecer mais na frente. E estamos vivendo uma situação que mostra que não é assim que funciona
o universo e a realidade, né? Muito bem. No Brasil, os anos 90 apontaram mudanças nos modos dominantes de apropriação do meio biofísico, com a manutenção dos padrões de desigualdade de poder sobre os recursos ambientais, aliada a uma tendência à especialização funcional de determinadas porções do território nacional, com sua inserção seletiva nos mecanismos do mercado mundializado. Ou seja, adaptação do Brasil, né, a essa tendência de especialização funcional de determinadas porções do território nacional, com inserção seletiva nos mecanismos de mercado mundializado. A gente pode dar exemplos sobre isso, é a produção da carne e a produção da soja, que acaba com a mão de obra familiar, né, e instaura a monocultura, que nós já tivemos vários ciclos, de monocultura de açúcar, monocultura de café, né, e hoje vivemos a questão da monocultura de soja. Nesse contexto, a aplicação de instrumentos econômicos à gestão ambiental tem contribuído para o estabelecimento da mercantilização da natureza, de um mercado de bens e serviços ambientais, e apesar de apresentar estratégias compensatórias, não tem conseguido diminuir os efeitos destrutivos do predomínio da racionalidade econômica sobre o meio ambiente, por conduzir à perda do sentido da existência, ou seja, a coisificação do ser e do mundo material e imaterial. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a questão da nossa competitividade com a nossa venda, né, e a comercialização da carne no mundo, porque nós externalizamos água e florestas, quando nós somos os maiores produtores de carne do mundo. Porque para ter um preço competitivo no mercado internacional, nós externalizamos água e florestas para poder você criar gado para vender a carne, né? E a outra questão foi o exemplo que eu dei dos indígenas, que você tem sentidos, né, axiológicos diferenciados, o que faz com que você, na verdade, reifique o ser humano, né, naturaliza a mercantilização daquilo que o homem, né, ele passa a não ter, ou seja, cria uma riqueza abstrata e ele passa a não ter acesso a determinadas coisas e determinados significados e usos que são mais do que você reduzir a natureza à economia, né? Por quê? Porque o homem tem, além da economia, ele tem significados simbólicos que alimentam a sua alma. Ou seja, o homem não é só o seu corpo físico e só a necessidade de suprir as suas necessidades básicas para subsistir, né? O homem, o ser humano, ele é mais do que isso. O ser humano ama, o ser humano precisa ter relações sociais, precisa ter afeto, precisa se interrelacionar com os outros homens e com os outros seres e com a natureza para se tornar mais humanizado, né? E isso não se reduz a uma questão da mercantilização da natureza. É importante a gente pegar essa citação do Axelrod e a gente posicionar no processo histórico, né? O Axelrod tá mencionando o início dos anos 90, na verdade é um trabalho de 2004, e essa tendência se aprofundou nos anos subsequentes, ou seja, o que acontece? A partir dos anos 90, o Brasil definitivamente dá os primeiros passos para a inserção nesse mercado mundializado sob a perspectiva neoliberal. Então começa lá com o governo do Collor, depois se aprofunda no governo do Fernando Henrique Cardoso e vem em seguida se aprofundar mais ainda nos governos do Lula, né? Ou seja, então, o que acontece nesse período? Nesse período, o Brasil começa a retomar
o seu crescimento, sobretudo a partir dos anos 2000, meados de 2000 mais ainda, ele começa a retomar o seu crescimento. Então, se a gente pegar as tendências de antropização do território brasileiro, a gente vai ver que ele vem ao longo das últimas décadas, então década de 60, década de 70, década de 80, numa estagnação, né? Ou seja, então o processo de crescimento econômico estava estagnado. A partir dos anos 2000, ou seja, começa a engatinhar nos anos 90 e mais ainda nos anos 2000, há uma retomada do crescimento. Quando ocorre uma retomada do crescimento, o que acontece? Acirram-se tensões que antes estavam latentes. Por quê? Porque não existia o avanço de um determinado setor ou de um determinado segmento da sociedade, como por exemplo empreendimentos, sobre territórios ou sobre interesses de outros setores. Então, a partir da retomada desse crescimento, esses conflitos começam a ficar acirrados, porque há então uma tendência de empreendimentos, uma tendência então de modos de apropriação capitalista tentarem pressionar e se aprofundar em outros territórios. Por isso que ele fala, começa a ver essa especialização funcional, as zonas de sacrifício, a homogeneização do território e por aí vai. Então a gente começa a se inserir e a partir daí então os conflitos começam a eclodir de forma mais evidente e acentuada. Ou seja, a gente sai de um cenário de estagnação, de repente, onde está estagnado, então está todo mundo mais ou menos acomodado. De repente há uma retomada do crescimento e a apropriação capitalista se vê frente a novas possibilidades e por aí vai. E aí ela entra em conflito com as outras formas de apropriação que estavam ali presentes nesse período de latência, né? Nessa conjuntura, abriu-se espaço para a emergência de disputas originada da desregulação do ambiente por meio da flexibilização das normas ambientais ou de fragilização das agências públicas responsáveis por sua aplicação. É nesse contexto que as forças hegemônicas buscam consagrar as tecnologias de consenso na agenda pública. Essa questão é uma questão que o professor Mário, inclusive, pode falar para vocês sobre esse consenso que se busca na agenda pública, na legitimação de determinados grupos sociais através do discurso. Um discurso técnico, que faz com que algumas pessoas tenham mais poder em determinadas instâncias e fóruns de debates do que outros. Bem, essa questão da legitimação, né, são estratégias que a gente tem de legitimação da prática de apropriação capitalista, né, de várias formas, né? A gente já discutiu isso em alguma das nossas aulas, né? Você tem através da linguagem, ou seja, quando você exclui atores do debate, quando você impõe uma linguagem técnica e científica, ou seja, são várias formas de estratégia. Tem várias estratégias, melhor dizendo, existem outras estratégias de legitimação, que é através do consenso, através das audiências, ou seja, que até na condução das audiências ou na gestão participativa, né? Interessante, teve um aluno meu, doutorado em oceanografia, que analisou unidades de conservação e o processo de gestão participativa. Fez uma análise crítica para ver até que ponto realmente a gestão é participativa, até que ponto os pontos que são levantados no conselho, debatidos no conselho e as conclusões obtidas no conselho com todos os atores são efetivamente incorporados através de ações e de políticas públicas. Porque se isso não ocorre, na verdade o conselho está funcionando, está sendo manipulado simplesmente para legitimar ações que vêm de cima para baixo, né? Então são várias as estratégias de legitimação que a gente vê nesse processo todo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse slide que apresentou agora a Elza, é que nessa conjuntura abriu-se espaço para emergência e disputas originadas na regulação do ambiente. Ou seja, é aquilo que eu falei no meu comentário anterior, que é a retomada do crescimento levou à emergência desses conflitos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que são as estratégias ou os mecanismos pelo qual isso se deu
e que estão muito evidentes agora no atual governo, né? Com esse escândalo todo, vamos passar a boiada, né, do ministro do Meio Ambiente. Ou seja, são as estratégias que foram utilizadas nesse governo de forma escancarada, mas que sempre ocorreram. Através de processos de flexibilização de normas ambientais, quando você muda algum tipo. O Código Florestal foi uma disputa desse tipo, quando você desafeta parte de uma unidade de conservação. Nós já tivemos em várias disputas relacionadas a isso. Ou seja, então você tem várias formas de fazer essa desregulação, flexibilizando as normas, fragilizando, sucateando as agências, que é o que a gente está vendo agora, públicas responsáveis, alterando legislação, ou seja, reduzindo, é outra estratégia que a gente está vendo agora, a paridade nos conselhos ou nos fóruns de representação da sociedade civil e por aí vai. Só que é interessante porque isso sempre foi feito e, de certa forma, o sistema incorporou, aceitou isso. Agora a gente está vivendo um momento um pouco diferente que vai merecer uma análise mais detalhada nossa no futuro, que eu acho que erraram tanto a mão, a coisa está tão escancarada ou também vinculada a um retrocesso tão grande em outras áreas, ou seja, essa questão fascista que está aflorando em todo mundo, que o próprio mercado deu um baixo. Parte do mercado falou, opa, parou, estão colocando condições. Óbvio, a gente não pode ser ingênuo, mas a gente tem que analisar esse processo todo. Por que eu digo que não pode ser ingênuo? Porque também existem outros interesses, né, que podem estar mascarados aí, ou seja, outros interesses globais se aproveitam também dessa errada de mão, que é o quê? É você aproveitar, por exemplo, que o cara está errando, eu uso a desculpa novamente ambiental, é o sistema se apropriando novamente do meio ambiente, eu uso a desculpa de que estou preocupado com o meio ambiente que o Brasil está degradando, para quê? Para empurrar também ações protecionistas do lado das empresas do meu país, por exemplo. Então a coisa não é simples, é o que a gente fala o tempo todo, não é linear, né? Tem as duas coisas, mas é um cenário que está um pouco diferente dos cenários anteriores de alguns dos textos que a gente analisa do início dos anos 2000 e por aí vai. Tá? Então a gente tem que estar atento a essa nova realidade, mas as estratégias são essas aí, que estão nesse slide. São as mesmas estratégias, só que agora elas estão explícitas e escancaradas. Não dá mais para dizer que não existem. Ou seja, estão aí as estratégias. Então é o que? Quando a gente falava dessas estratégias 10 anos atrás, nós éramos acusados de, vocês são paranoicos, teoria da conspiração e tal. Tá aí, nada como a história, nada como um dia após o outro, para mostrar que não era nada de paranoia nem teoria da conspiração. As coisas estão evidentes agora, né? Tecnologias de formação de consenso têm sido formuladas pelas forças hegemônicas, com vistas a caracterizar os litígios como problemas a serem eliminados, por serem vistos como carência de capacitação para o consenso e não como expressão de diferenças reais entre atores e projetos a serem trabalhados nos espaços públicos. Essa pós-democracia consensual, caracterizada pelo encobrimento dos litígios e pelo desaparecimento da política, conforme apregou Rancière, considera os conflitos que opõem as populações aos empreendimentos capitalistas como restrições ambientais ao desenvolvimento. Ou seja, essas pessoas não são vistas como tendo seus próprios interesses, mas vistas como obstáculos ao desenvolvimento econômico. Né? E aí elas devem ser eliminadas, seus projetos devem ser eliminados e não respeitados. Os conflitos ambientais tendem a aproximar-se cada vez mais do centro da cena pública, pois na contracorrente do pensamento único, pressionam o Estado pelo estabelecimento de regulações que limitem a neocolonização do meio ambiente pelas forças de reprodução sociometabólica do capital. Pois bem, essa questão que está posta aqui nesse slide, que diz que aproxima-se cada vez mais do centro de cena pública,
pois pressionam o Estado pelo estabelecimento de regulações, vai ao encontro do que a gente mencionou em outra aula, quando a gente falou das contradições, da segunda contradição do capitalismo apresentada por O'Connor. Ou seja, se por um lado o Estado tem que dar as condições para reprodução capitalista, visto que a gente vive num sistema capitalista, por outro lado, o Estado tem também que responder os anseios de outra parcela da sociedade que faz a sua reprodução social em modos muitas vezes até não capitalistas, ou num capitalismo um pouco mais light, digamos assim. Esse é um ponto que vai ao encontro desse texto que a gente discutiu em outras ocasiões. Mas o que eu queria chamar também a atenção aqui é um aspecto que é discutido também no texto do Paul Little que vocês receberam, que é o papel político do estudo dos conflitos. Então, lá no início do curso, eu mencionei para vocês que o que nos interessava muitas vezes não era o conflito em si, não querendo ser insensível aos conflitos, imagina, mas o que nos interessava em termos de análise e de reflexão era usar os conflitos para entender questões estruturais e de base do sistema que fazem com que esses conflitos venham a emergir, ou seja, o que está por trás desse conflito, né? E posto isso, é importante a gente ter uma outra reflexão, que a gente discute muito a ação política, a participação política, a politização do debate. A decisão de se estudar um conflito também é uma decisão política. E é isso que está aqui nesse slide, ou seja, os conflitos ambientais tendem a aproximar cada vez do centro da cena pública, ou seja, tendem a dar visibilidade. Então, muitas vezes, se conflitos não são estudados lá nos confins do Brasil, lá no Acre, lá no Amapá, se você não estuda esses conflitos, muitas vezes eles passam. Quantos são os conflitos que passam desapercebidos, sem uma projeção, sem uma cobertura? Ou seja, então, a simples análise do conflito é um ato político importante que pode trazer à tona questões relevantes que o Estado muitas vezes não passaria desapercebido do Estado, ou ignorado, né, melhor dizendo. A análise dos conflitos socioambientais na ótica da ecologia política ultrapassa a noção que os identifica como um conjunto complexo de embates entre grupos sociais em função de seus distintos modos de relacionamento ecológico, com base nas questões políticas e econômicas, para entendê-los a partir da incorporação de elementos cosmológicos, ritualísticos, identitários e morais, que nem sempre são visíveis na ótica disciplinar. Transcendem, né? São transdisciplinares. Essas questões, elas dizem respeito ao imaginário social, aos desejos mais profundos que extrapolam a necessidade simplesmente do indivíduo sobreviver enquanto espécie humana. Diz respeito ao ser humano como pessoa humana, como um ser que busca ser mais no seu processo evolutivo, de ser mais humano. Ou seja, ser humano significa estar num processo de humanização. Ser humano significa ser um ente que se humaniza, um ente que busca, no seu processo de vida e na escola da vida, um processo de tornar-se cada vez mais humanizado, mais ético, mais solidário, mais amigo, mais fraterno, mais compreensivo com o problema do outro, mais uno na diversidade, mais aberto às questões do outro ser humano e das questões científicas. Ou seja, estar no mundo para aprender e para ser melhor, em virtudes, em pensamentos, em práticas que vejam o mundo como uma totalidade
e não como partes estanques, cada um com o seu desejo, olhando para o seu umbigo, a partir de seus interesses individuais. O olhar disciplinado, observador, cientista e a matriz teórica empírica a ele subjacente reduz a complexidade da codeterminação múltipla da comunidade observada, limitando-se a revelar indicadores e interpretações, nunca a própria existência da humanidade. Então, são dados frios, são dados que falam, né, de determinadas interpretações a partir de determinadas concepções de mundo, de determinados grupos que estão fazendo análise, mas nunca capturam a totalidade daqueles seres que estão reivindicando determinadas questões, porque nós não somos capazes nem de identificar a totalidade do universo, nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos, e nós não somos capazes de compreender cada ser humano na sua totalidade, porque cada ser humano é um universo. Universo. A palavra universo quer dizer uno na diversidade. Totalidade na diversidade. Somos múltiplos na unidade. Somos múltiplos, somos diferenciados, embora sejamos da mesma espécie. Iguais, com duas orelhas, com nariz, com dois olhos, com uma boca, com membros superiores, membros inferiores, com cabeça, tronco, membros, mas somos diversos. Não há ninguém no mundo que não seja diferente do outro. Somos singulares na nossa individualidade e somos iguais na nossa especificidade enquanto espécie. Para compreender os movimentos sociais e as externalidades ambientais que emergem dos conflitos distributivos, utiliza-se a categoria distribuição ecológica, que se compõe dos padrões sociais, espaciais e temporais de acesso aos benefícios dos recursos naturais e aos serviços proporcionados pelo ambiente como sistema de suporte da vida. Ou seja, estamos falando da vida humana. Estamos falando da vida na Terra. Estamos falando da essência daquilo que é mais importante, é estarmos todos vivos, enquanto terráqueos, no planeta, conservando o planeta para que possamos todos estar vivos. E estamos perdendo essa dimensão da vida. Estamos perdendo porque não compreendemos que somos unidade na diversidade e que tudo que fazemos é para estarmos vivos, não só como seres humanos, mas a própria vida do universo, que somos partes integrantes. Somos natureza. Ao tecer um campo cognitivo, onde as respostas à deteriorização ambiental e à exploração da biodiversidade contêm componentes materiais e simbólicos que estão além das demandas estritamente econômicas, a distribuição ecológica vincula a economia ecológica à ecologia política, assumindo novos custos econômicos e sociais a serem internalizados pelos atores sociais no processo de disputa política de significações de conceitos orientadores de ações e práticas. Nesse sentido, a distribuição ecológica abrange os processos extraeconômicos, políticos, ecológicos e epistemológicos de apropriação da natureza e dos custos provenientes de sua transformação, de difícil mensuração em relação aos valores de mercado. Isso que nós falamos antes em relação àquilo que os índios veem na floresta e aquilo que o madeireiro via na floresta. Aqui a gente está tendo exatamente um retrato
da floresta devastada. Numa sociedade de mercado, as relações de produção e as formas de propriedade vigentes determinam a primazia das concepções e das apropriações dos territórios como recursos naturais, ou seja, como fluxo de matérias e energias que são convertidos em mercadorias, com vistas à acumulação infinita da riqueza abstrata. E aqui a gente está vendo, nessa fotografia, a gente está vendo exatamente isso, uma floresta sendo transformada em madeira, gerando riqueza infinita, abstrata. Mas não é infinita. Esse processo de territorialização, ele ocorre em 3 níveis. O primeiro nível são os empreendimentos capitalistas que valem-se de seu poder econômico para a obtenção de vantagens nas transações comerciais. O segundo nível são frações do capital, assumem posicionamentos divergentes e confrontam-se no interior do aparelho do Estado. O terceiro nível, os capitais inscrevem-se em lutas simbólicas pela imposição de determinados significados às formas de apropriação territorial que lhes interessam, atuando via universidades, agências de publicidade, meios de comunicação, etc. Questões como a apropriação de conhecimentos tradicionais, passar para cá para não cobrir a visão do índio, dos povos indígenas, pelas indústrias farmacêuticas dos países desenvolvidos, traduzida apropriadamente por Cagigas Rotundo como uma das facetas da biocolonialidade do poder, por exemplo, demonstram que a etnobioprospecção das riquezas do Sul pelos países do Norte, com o consequente direito de propriedade intelectual sobre os frutos das pilhagens, não se restringe a compensações financeiras, isto é, são intraduzíveis em termos econômicos. Ou seja, aquilo que os índios, o conhecimento que os índios têm, né, sobre as plantas, ou seja, os índios curam uma infecção por veneno de cobra a partir das ervas. E a perda, né, do espírito da floresta, com a devastação das florestas, é uma perda que você não tem como traduzir com valor de troca. Porque é um valor de uso, que tem um conhecimento ancestral da humanidade, e que nós não temos. Nós não temos. Nós temos uma medicina, né, que precisa de laboratórios para nos salvar, porque perdeu a sua visão da totalidade, que agora começa a retornar na absorção que estamos fazendo da acupuntura, da homeopatia, que é uma medicina que vê o homem integral, e da própria medicina alopática ocidental, que começa a incorporar conhecimentos para ver a totalidade. O homem como uma totalidade. Ou seja, ver que o fato de um ser humano ter uma dor de cabeça não significa simplesmente que ele tem um problema ocular. Ele pode estar com Covid. E ele tem dor de cabeça porque está com Covid. Ele pode ter uma enxaqueca. E ele, então, por um problema emocional, por alguma coisa que ele se sentiu violentado. Então, o homem, ele tem em si várias dimensões da realidade. Ele é um ser econômico, é um ser psicológico, é um ser emocional, é um ser astral. Ele tem várias facetas que fazem com que ele seja uma totalidade. E é preciso entender esse homem integral, e essa questão não se compreende com a especialidade que divide e que torna o homem fragmentado, diferentemente da cultura indígena, que vê o homem na sua totalidade. Então, a subjugação de culturas tradicionais e a conversão de seus conhecimentos em patrimônio imaterial da humanidade, figura de retórica utilizada pelo centro hegemônico para legitimar a expoliação da diversidade biocultural da periferia do sistema mundo,
renovam o caráter colonial da ordem capitalista inscrita na modernidade. A ordem privilegia uma noção cientificista do saber, isto é, fragmentária, compartimentalizada, mecanicista e patriarcal, que desequilibra e aniquila ecossistemas a partir da promoção de dinâmicas destrutivas sobre a realidade biofísica e cultural, avultando a vulnerabilidade socioambiental, tornando esses seres profundamente vulneráveis, né, capazes de extinção. Esse é o caráter colonial da ordem capitalista. A vulnerabilidade é uma noção relativa, variável, tanto no tempo quanto no espaço. Associa-se à exposição aos riscos e designa maior ou menor suscetibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo. Você é vulnerável frente a um tensor, algo que te tensiona. Você pode não ser vulnerável hoje e pode se tornar vulnerável amanhã por ter introduzido uma plataforma de petróleo na área onde você pesca. E aí você passa a ser vulnerável, coisa que não acontecia anteriormente. Alguns aspectos da vulnerabilidade vale a pena que a gente chame atenção. A noção de vulnerabilidade pode ser definida como uma situação resultante da composição de 3 aspectos. O grau de exposição a um risco é a suscetibilidade, a reação frente a determinado tensor é a sensibilidade e a dificuldade de adaptação diante da materialização do risco. O Mário pode explicar isso melhor para vocês. A suscetibilidade. O risco associa-se a priori às noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos em função de processos de ordem natural, tais como os processos exógenos e endógenos da Terra, e ou daqueles associados ao trabalho e às relações humanas. Para Verré, é a tradução de uma ameaça, de um perigo, para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal. Existe em relação a uma sociedade que o apreende por meio de representações mentais e práticas específicas, ou seja, o risco é uma construção social. A sensibilidade, que é a reação frente a um tensor, é a faculdade de receber informações sobre as mudanças no meio externo ou interno e a elas reagir através de sensações. E resiliência é a capacidade de um determinado ecossistema de retomar sua forma original após uma perturbação. É a capacidade que nós temos de nos reinventar. Ela também pode ser definida como limite de resistência do ecossistema a uma mudança para que esta não se converta numa situação irreversível. Bem, complementando essas questões da vulnerabilidade que a Elza falou, alguns aspectos são importantes da gente consolidar. Um é, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de vulnerabilidade a algo, a algum agente. Você não pode simplesmente falar que um sistema é vulnerável. O sistema é vulnerável. Vulnerável ao quê? Né? Ou seja, um sistema pode ser, você fala de um sistema é vulnerável às mudanças climáticas. Isso ainda é muito vago. Por quê? Porque existem vários aspectos relacionados às mudanças climáticas. Ele pode ser vulnerável aos aspectos relacionados, por exemplo, ao aumento de tormentas, mas não ser vulnerável à mudança no regime de chuva, ou vice-versa. Então você tem que especificar, o teu sistema é vulnerável a determinado agente. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é o campo conceitual da vulnerabilidade. Ele é muito vasto e muito heterogêneo. Existem diversas formas de interpretar e a gente vê muitas vezes confusão entre vários conceitos.
Alguns autores colocam a vulnerabilidade como sendo suscetibilidade, outros como sendo sensibilidade e por aí vai. O que a gente adota como base conceitual é que a vulnerabilidade, uma base mais avançada, né, eu diria assim, a vulnerabilidade é composta por 3 aspectos. Um é a suscetibilidade, que é a probabilidade do sistema que você está avaliando, seja um sistema social, um sistema ambiental, um sistema socioambiental, ser atingida ou ser afetada por esse agente, né? Ou seja, existe uma probabilidade, existe uma chance, o risco dele ser atingido. O segundo aspecto, é a sensibilidade. A partir do momento que ele é atingido por determinado tensor ou determinado agente, como ele vai reagir. Ele é sensível, ou seja, o quão sensível ao estímulo desse agente ele é ou não. E o terceiro aspecto é a resiliência, que é muito utilizada na ecologia, que é a capacidade desse sistema, sendo atingido pelo tensor e pelo agente, retornar a uma condição anterior ao impacto ou anterior ou próximo, mais próximo possível do estado natural, anterior à ação do agente. Tá? É difícil, é um desafio, né? Nós mesmos trabalhamos, eu tenho trabalhado muito com vulnerabilidade, e a gente tem buscado alguns proxies para quantificar esses 3 aspectos e unificá-los, os 3, num único parâmetro que a gente chama de vulnerabilidade. É importante dar uns exemplos de como esses parâmetros influenciam a vulnerabilidade. Vou dar um exemplo ambiental, um exemplo social para mostrar como a suscetibilidade e a resiliência podem variar a vulnerabilidade. Por exemplo, foi uma das críticas que aconteceu em 2000, eu não me lembro o ano exato, quando a gente teve o furacão Katrina no sul dos Estados Unidos. O que acontece? Você tem um furacão, então vamos supor, você tem uma comunidade que era a população da Louisiana, no litoral da Louisiana. A suscetibilidade, ou seja, a probabilidade da população, de qualquer membro daquela população ser atingida, qualquer grupo social daquela população ser atingido pelo furacão era a mesma, porque todos moravam ali no mesmo lugar. Todos moravam no mesmo lugar, então é a mesma suscetibilidade. Todos, seres humanos, têm a mesma sensibilidade, ou seja, você vai ser atingido pelo furacão, se vocês forem atingidos pelo furacão com a mesma intensidade, da mesma forma, independente se você é negro, se você é branco, se você é índio, se você é homem, se você é mulher, você vai sentir o impacto e os efeitos do furacão. Então a gente tem as sensibilidades similares e as suscetibilidades similares. Todavia, nesse exemplo, nesse caso, a resiliência foi diferente. Ou seja, foi a crítica que o governo Bush recebeu naquela época, que foi a falta de amparo aos mais desfavorecidos. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que tinham mais recursos eram mais resilientes, tiveram capacidade de responder e reagir frente ao impacto do furacão. Na verdade, não é só a resiliência, mas eles alteraram também a própria suscetibilidade, ou seja, alguns que conseguiram fugir antes, outros que conseguiram resistir. Então, você tem um aspecto diferente que afeta a análise final, que é a vulnerabilidade. Então, quando você faz o balanço dessas 3 componentes frente a esses 2 grupos sociais, ricos e pobres, para dar um exemplo extremo, você tem que os pobres foram muito mais vulneráveis. Tá? Outro exemplo é se a gente pegar, vou dar um exemplo na Baía de Guanabara, por exemplo, ou então em Garapuá, na Bahia, onde a gente fez um trabalho, foi uma tese de doutorado, inclusive, aqui do PPGMA. Se a gente tem um sistema de manguezais, que é o sistema que eu trabalho, ele tem uma sensibilidade ao óleo. Óbvio que dentro do sistema, porções da floresta têm sensibilidades diversas. Mas vamos supor que todo manguezal tem a mesma sensibilidade ao óleo. Então aquele sistema ou uma porção determinada do manguezal que eu vou avaliar tem uma sensibilidade X. Se ele for impactado ao óleo, ele vai ter tanto de respostas,
tanto respostas subletais, né, que não chega a morrer, como até a letalidade. Então essa é a sensibilidade. Esse sistema também tem uma resiliência fixa ao óleo. Se ele é atingido pelo óleo, ele tem determinadas condições ambientais que vai determinar a capacidade dele de retornar, depois que passar o derramamento de óleo, dele retornar à condição anterior. É a mesma resiliência. Porém, a suscetibilidade é a probabilidade dele ser atingido pelo óleo. Se de um momento para o outro, a Elza deu esse exemplo, eu tenho esse manguezal com uma sensibilidade X, com a resiliência Y, e eu defino que a alguns quilômetros ali do manguezal eu vou instalar uma refinaria, um polo petroquímico, como é o Comperge, na Baía de Guanabara, ou uma plataforma de exploração de petróleo, o que eu fiz? Eu aumentei a probabilidade desse manguezal ser atingido pelo óleo. Eu aumentei a suscetibilidade dele. E com isso eu aumentei a vulnerabilidade dele. Tá? Então são exemplos de que a vulnerabilidade pode mudar, ela é mutável no tempo, porque ela depende de condições que são condições, muitas vezes, no caso desse do manguezal, que são condições diretamente relacionadas à gestão costeira. São decisões, né, que fizeram com que aumentasse a suscetibilidade. Da mesma forma, vou dar um terceiro exemplo. A gente fez um estudo, se eu não me engano, em 2008 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde nós analisamos a vulnerabilidade dos manguezais do município do Rio de Janeiro à elevação do nível do mar advindo da mudança climática, do aquecimento global. E naquela ocasião definimos todos os manguezais do município, da Baía de Guanabara até a Baía de Sepetiba. E um manguezal especificamente na Baía de Sepetiba, na região de Sepetiba mesmo, ele tinha baixa vulnerabilidade. Por quê? Porque ele tinha capacidade, existiam terras atrás desse manguezal, onde com a elevação do nível do mar ele poderia ir se ajustando e migrando, que a gente observa esse processo de migração já na Baía de Sepetiba, e migrando para dentro do continente. Pois bem, passaram 3, 4 anos, houve um outro projeto que era de megacidades, que eram regiões metropolitanas do mundo, e no Brasil foram escolhidas a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi um projeto coordenado pelo INPE e pela Unicamp. E nós novamente fomos chamados para trabalhar com os sistemas costeiros, e a gente replicou o mesmo método que havia sido aplicado no município do Rio, agora para toda a região metropolitana. Então o que aconteceu? Todas as áreas do município foram revisitadas, porque elas estão dentro da região metropolitana e foram acrescidas novas áreas. Essa área específica que eu dei o exemplo, ela que tinha baixa vulnerabilidade, passou a ser classificada como alta vulnerabilidade, por uma decisão de gestão e de política. O que aconteceu? Aquela área que estava atrás do manguezal, que seria o refúgio para ele se adaptar, foi instalada a Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, que é essa companhia alemã, foi licenciada, ou seja, por mais que houvesse a recomendação, o mapeamento, não foram adotadas as propostas apresentadas no primeiro relatório, e com isso alterou completamente a vulnerabilidade desse sistema no segundo momento de avaliação. Então a gente tem que ter, esses são os aspectos que a gente tem que pensar quando a gente fala de vulnerabilidade, né? A gente pode falar de vários outros exemplos, né? A gente pode falar, por exemplo, da própria pandemia, ou seja, quais são as comunidades, as pessoas que são mais suscetíveis. Então a gente tem vulnerabilidade variando com a suscetibilidade. Nós que temos a capacidade e a possibilidade de ficar em casa, estamos menos suscetíveis, estamos menos submetidos à probabilidade menor de ser infectado. Já aquela pessoa que é obrigada a sair todo dia para trabalhar, pegar transporte público, que não tem alternativa, ela é muito mais suscetível e se torna muito mais vulnerável. Da mesma forma que se alguém rico pega o vírus, tem uma capacidade maior de reagir, ou seja, uma resiliência maior. O outro já não tem a resiliência, né? E, por incrível que pareça, nesse caso até a própria sensibilidade é variável. Por quê? Porque existem diferentes formas de sentir o vírus. Várias
diferenças em sensibilidade, algumas em aspectos gerais, óbvio, com as exceções, né? Os mais idosos, os que têm comorbidade, tudo isso são os mais sensíveis. Então a vulnerabilidade no final é a soma, é a combinação desses três aspectos que a gente mencionou aqui. A vulnerabilidade socioambiental é uma categoria analítica, ela é uma categoria de análise que pode expressar os fenômenos de interação e de acúmulo entre situações de risco e de degradação ambiental, vulnerabilidade ambiental, e situações de pobreza e de privação social, vulnerabilidade social, apesar das limitações empíricas para a operacionalização destas categorias. Queria dar um exemplo dessa questão da vulnerabilidade socioambiental. Por quê? Porque é um campo, né, uma categoria que a Elza colocou, onde a gente tem toda a possibilidade de exercitar a abordagem interdisciplinar. E a gente tem um exemplo, né, foi uma tese de doutorado que eu orientei, a Elza foi co-orientadora do Júlio, defendeu acho que em 2010, foi a primeira turma aqui do PPGMA, onde ele analisou uma comunidade, né, a Elza mostrou alguns slides aí, de Garapuá, na ilha de Tinharé e Boipeba, no sul, no baixo sul da Bahia, né, ali na mesma região onde existe o Morro de São Paulo, onde é uma vila de pescadores, uma comunidade de marisqueiras e uma mancha de manguezal muito pequena, né? Uma pequena mancha de manguezal. Então, essa comunidade vive e depende basicamente da pesca no mar, e um grupo social composto majoritariamente por mulheres, que são as marisqueiras, dependem basicamente dos mariscos retirados do manguezal. E é interessante porque essa comunidade, por mais que tenha os homens, os pescadores, são os recursos advindos da mariscagem das mulheres, que são os recursos certos para manter as famílias. Por quê? Porque a pesca é muito variável, a pesca depende das condições do mar, depende das condições do clima e por aí vai. Já a mariscagem não, todo dia elas vão, só depende, tem que ir na maré certa e tal, mas todo dia, ou seja, é um produto certo para o sustento. Então o que aconteceu em Garapuá? Então a gente está analisando vulnerabilidade socioambiental à luz do agente petróleo. Aquele manguezal tinha uma determinada sensibilidade, tem a determinada sensibilidade permanente, fixa, podemos dizer assim, e tem a sua suscetibilidade, a sua resiliência é fixa também, e a suscetibilidade tinha uma probabilidade muito pequena de ser atingido pelo óleo, nenhum campo de exploração, algumas rotas de petroleiros passam ao largo, indo para Salvador, enfim. De uma hora para outra, o que aconteceu? Foi colocada à frente desse manguezal uma plataforma de exploração de gás. Então houve um aumento da suscetibilidade, da chance daquele manguezal ser atingido pelo óleo. Com isso a gente aumentou a vulnerabilidade desse manguezal. O que aconteceu? A partir do momento que a gente aumentou a vulnerabilidade do sistema social, isso se refletiu na comunidade com um aumento da vulnerabilidade social. Por quê? Porque aquela comunidade, de uma hora para outra, viu ameaçado o seu sustento, aumentou a suscetibilidade dela em termos de sustento, aumentou a probabilidade de ter o sustento reduzido ou ameaçado. Então, eles tinham uma sensibilidade à redução do sustento e uma resiliência muito pequena. O que seria resiliência social nesse caso? Seria a capacidade ou a possibilidade de buscarem alternativas de sustento. Acontece que é uma região, um vilarejo muito pequeno que fica entre latifúndios, e às vezes que eles tentaram expandir os limites do vilarejo foram duramente reprimidos pela polícia, pelos fazendeiros e por aí vai. Ou seja, não existem alternativas de produção de sustento para essas mulheres. Então a gente tem uma vulnerabilidade ambiental que se reflete, pelo aumento da suscetibilidade ambiental, se reflete na comunidade, no grupo social, pela baixa resiliência que eles têm em alterações na forma de sustento. Então
Essa abordagem integrada, a gente pode efetivamente dizer que existe uma vulnerabilidade socioambiental, né? Ou seja, o social intimamente relacionado à alteração da vulnerabilidade ambiental. É diferente do que muitas vezes a gente vê aí dizer que a comunidade é vulnerável, vulnerabilidade socioambiental é, por exemplo, o risco que uma comunidade está a um efeito ambiental. Não é isso. Não é simplesmente isso, ou seja, a possibilidade de uma comunidade que vive na encosta sofrer com o deslizamento de encosta. Aí a gente está confundindo, a gente está dizendo que uma comunidade é vulnerável a um agente ambiental, né? Aqui não, eu estou falando que um agente externo, no caso o petróleo, afeta a vulnerabilidade ambiental e social de forma integrada. Essa tese de doutorado está lá no PPGMA, mas eu acho que eu mandei para vocês um artigo, a gente publicou já um ou dois artigos e um foi esse de 2020 que a gente faz essa análise socioambiental. Foi publicado agora em 2020 no Journal of Coastal Research. Eu acho que eu mandei para vocês, se eu não mandei, vocês me digam que eu mando em seguida. Tais limitações advêm da dificuldade de se considerar a vulnerabilidade como uma relação e a condição de vulnerabilidade como relação pelo lado social e da impossibilidade de se avaliar pelo lado ambiental o comportamento das variáveis relevantes, correntes marinhas, condições meteorológicas, na materialização do risco, derrame de óleo, por exemplo. Uma transformação da realidade de vulnerabilidade socioambiental que vivenciamos na atualidade passa pelo questionamento da hipereconomização do mundo, do transbordamento da racionalidade coisificadora da modernidade, dos excessos do pensamento objetivo e utilitarista, pela imersão de uma racionalidade ambiental capaz de reiniciar a compreensão da realidade sobre formas de pensamento restabelecedoras do vínculo do ser humano com a vida, a partir de raciocínios que mobilizam a ação solidária e o encantamento do mundo, com base na ética da outridade, com vistas a estabelecer a convivência da diversidade e a política da diferença e da comunhão. Somos todos um. Somos uma unidade na diversidade. O grande problema da humanidade é a não consciência de que somos a totalidade. Somos múltiplas consciências que formam a consciência maior. E porque não temos consciência disso, agimos e falamos levianamente, como se aquilo que fizéssemos aos outros e à terra não estivéssemos fazendo a nós mesmos, tanto bem quanto mal. E a vida não é metafísica, é complementariedade de opostos, que são contrários, mas não são opostos, porque são complementares. Nessa perspectiva, a Mafalda nos pergunta: não seria maravilhoso se o mundo, não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Aqui a gente traz para vocês as referências bibliográficas desta aula. Bem, obrigado, gente. Espero que todos tenham entendido, gostado. E é isso. Essa é a nossa resiliência, né? Buscando esses novos formatos e caminhos. Qualquer dúvida, a gente mantém contato e a gente vai conversando e mantendo as nossas discussões. Obrigado. Tchau. Os meus agradecimentos e os agradecimentos do professor Mário Soares, que esteve junto conosco, discutindo essa aula com vocês. Muito obrigada.